Como se diz em inglês, eu acordei hoje às 6 da manhã? I woke up today at 6 a.m. E a parte negativa? Eu não acordei hoje às 6 da manhã. I didn't wake up today at 6 a.m. E a parte interrogativa? Eu acordei hoje às 6 da manhã? Did I wake up today at 6 a.m.? E uma pergunta com WH. Que horas eu acordei hoje? What time did I wake up today? Agora é com você. Você pode fazer uma frase bem parecida com eu acordei ontem às 6:30 da manhã. Depois você vai passar para a parte negativa, interrogativa e fazer uma pergunta com WH. Aí está o modelo para você seguir. Como se diz em inglês eu fui dormir ontem à meia-noite? I went to sleep at midnight yesterday. Como se diz eu não fui dormir à meia-noite ontem? I didn't go to sleep at midnight yesterday. Como se pergunta eu fui dormir ontem à meia-noite? Did I go to sleep at midnight yesterday? E se eu quisesse perguntar que horas eu fui dormir ontem? Seria What time did I go to sleep yesterday? Agora você vai criar uma frase parecida. Você vai passar para o inglês. Eu fui dormir às 20 para meia-noite ontem. Ou eu fui dormir às 11:40 ontem. Depois você vai passar para a parte negativa. Eu não fui dormir. Parte interrogativa. Eu fui dormir. E depois uma pergunta com WH. What time? Que horas eu fui dormir ontem? Como que você diria em inglês? A última vez que eu escovei meus dentes foi hoje de manhã. Seria The last time I brushed my teeth was today in the morning. Como você diria na parte negativa? A última vez que eu escovei meus dentes não foi hoje de manhã. The last time I brushed my teeth wasn't today in the morning. E se eu quisesse fazer uma pergunta? Foi hoje de manhã a última vez que eu escovei meus dentes? Was today in the morning the last time I brushed my teeth? E se eu quisesse fazer uma pergunta com WH? Quando foi a última vez que eu escovei meus dentes? When was the last time I brushed my teeth? Daí agora você vai ter uma frase bem parecida, que é a última vez que eu escovei meus dentes foi hoje ao meio-dia. Depois você vai passar para a parte negativa, interrogativa e uma pergunta com WH. Todo o modelo está aqui na tela. Como se diz em inglês? Ontem eu me senti ansiosa ou ansioso por suas notícias ou notícias dela. Yesterday I felt eager for her news. Como que ficaria na negativa? Eu não me senti ansiosa por suas notícias. Yesterday I didn't feel eager for her news. E a interrogativa? Did I feel eager for her news? Como que eu diria em inglês? Como eu me senti com suas notícias? How did I feel for her news? Então agora você vai passar para o inglês a seguinte frase. Ontem ela se sentiu ansiosa para aprender mais. Depois você vai passar para a negativa. Então seria ontem ela não se sentiu ansiosa. Parte interrogativa. Ela se sentiu ansiosa para aprender mais? E finalmente uma pergunta com WH. Como ela se sentiu ontem? Como que eu diria em inglês? Eles saíram pela porta dos fundos. They left by the back door. Como que eu diria em inglês? Eles não saíram pela porta dos fundos? They didn't leave by the back door. E se eu quisesse perguntar, eles saíram pela porta dos fundos? Did they leave by the back door? E se eu quisesse perguntar como eles saíram? Seria How did they leave? Agora você passa para o inglês a seguinte frase.
Ontem eles saíram pela porta da frente. Depois você vai passar para a negativa. Ontem eles não saíram pela porta da frente. Interrogativa, eles saíram pela porta da frente? E uma pergunta com WH. Como eles saíram? Como que você diria em inglês? Eu tomei apenas um banho ontem. I took only one shower yesterday. E se você quisesse passar para a negativa? Eu não tomei apenas um banho ontem. I didn't take only one shower yesterday. E se você quisesse perguntar, eu tomei apenas um banho ontem? Did I take only one shower yesterday? E se eu quisesse perguntar quantos banhos eu tomei ontem? How many showers did I take yesterday? Agora você vai fazer uma frase com ontem eu tomei banho 2 vezes. Depois passe para negativa, interrogativa e uma pergunta com WH. Como você diria em inglês? Eu almocei com 2 amigos ontem. I had lunch with 2 friends yesterday. E se você quisesse dizer eu não almocei com 2 amigos ontem? I didn't have lunch with 2 friends yesterday. E se você quisesse perguntar eu almocei com 2 amigos ontem? Did I have lunch with 2 friends yesterday? E se você quisesse perguntar com quem que eu almocei ontem? Who did I have lunch with? Agora você vai passar para o inglês a seguinte frase. Ontem eu almocei sozinha. Depois passe para a negativa, interrogativa e mais uma pergunta com WH, seguindo o modelo que está aí na tela. Como que você diria em inglês? Eu cheguei em casa às 7h15 ontem. I arrived home at 7:15 p.m. yesterday. E a parte negativa? Eu não cheguei em casa ontem às 7h15. I didn't arrive home at 7:15 p.m. yesterday. Se você quisesse dizer eu cheguei em casa às 7h15 ontem, did I arrive home at 7:15 p.m. yesterday? Que horas eu cheguei em casa ontem? What time did I arrive home yesterday? Agora você passa para o inglês a seguinte frase. Ontem eu cheguei em casa às 8 da noite. Depois você passa para negativa, eu não cheguei em casa. Interrogativa, eu cheguei em casa. E depois uma pergunta com WH. Que horas eu cheguei em casa ontem? Como você diria em inglês? Eu convidei minha tia para vir em casa da última vez. I invited my aunt to come over home the last time. E se você quisesse dizer na negativa, eu não convidei a minha tia para vir em casa da última vez. I didn't invite my aunt to come over home the last time. E se você quisesse perguntar, eu convidei minha tia para vir em casa da última vez? Did I invite my aunt to come over home the last time? E se você quisesse perguntar, quem eu convidei para vir em casa a última vez? Who did I invite to come over home the last time? Agora, você vai passar a seguinte frase para o inglês. Eu convidei meu amigo para vir em casa da última vez. Agora passe para a negativa, interrogativa e uma pergunta com WH. Como você diria em inglês? Eu arrumei a minha cama assim que eu levantei. I made my bed as soon as I got up. Como que você diria em inglês? Eu não arrumei minha cama assim que eu levantei. I didn't make my bed as soon as I got up. Como que você diria em inglês? Eu arrumei minha cama assim que eu levantei? Did I make my bed as soon as I got up? Como que você diria em inglês? Quando que eu arrumei minha cama? When did I make my bed? Agora é com você. Passe para o inglês a seguinte frase. Eu arrumei minha cama assim que eu escovei os dentes. Agora passe para a negativa.
Eu não arrumei minha cama assim que eu escovei os dentes. Agora passe para a interrogativa. Eu arrumei minha cama assim que eu escovei os dentes? Pergunta com WH. Quando eu arrumei minha cama? Como você diria em inglês? Eu queria viajar com mais frequência. I wanted to travel more often. Como que você diria em inglês? Eu não queria viajar com mais frequência. I didn't want to travel more often. Aqui você também pode falar I didn't want to travel more often. Porque quando uma palavra termina em T e a próxima começa com a mesma letra, também T, a gente fala só o segundo. Então, I didn't want to travel more often. E se você quisesse dizer eu queria viajar com mais frequência? Did I want to travel more often? Com que frequência eu queria viajar? How often did I want to travel? Agora é com você. Como que você diria em inglês? Eu queria estudar com mais frequência. Eu não queria estudar com mais frequência. Eu queria estudar com mais frequência? Com que frequência eu queria estudar? Agora, sem mostrar aqui na tela, me diga como que fica em inglês. Eu acordei ontem às 6:30 da manhã. Eu não acordei ontem às 6:30 da manhã. Eu acordei ontem às 6:30 da manhã? Que horas eu acordei ontem? Eu fui dormir às 11:40 ontem. Eu não fui dormir às 11:40 ontem. Eu fui dormir às 11:40 ontem? Que horas eu fui dormir ontem? A última vez que eu escovei meus dentes foi hoje ao meio-dia. A última vez que eu escovei meus dentes não foi hoje ao meio-dia. A última vez que eu escovei meus dentes foi hoje ao meio-dia? Quando foi a última vez que eu escovei meus dentes? Ontem ela se sentiu ansiosa para aprender mais. Ontem ela não se sentiu ansiosa para aprender mais. Ela se sentiu ansiosa para aprender mais? Como ela se sentiu ontem? Ontem eles saíram pela porta da frente. Ontem eles não saíram pela porta da frente. Ontem eles saíram pela porta da frente? Como eles saíram? Ontem eu tomei banho 2 vezes. Ontem eu não tomei banho 2 vezes. Eu tomei banho 2 vezes ontem? Quantos banhos eu tomei ontem? Ontem eu almocei sozinha. Ontem eu não almocei sozinha. Eu almocei sozinha ontem? Com quem eu almocei ontem? Ontem eu cheguei em casa às 8 da noite. Ontem eu não cheguei em casa às 8 da noite. Eu cheguei em casa ontem às 8 da noite? Que horas eu cheguei em casa ontem? Eu convidei meu amigo para vir em casa da última vez. Eu não convidei meu amigo para vir em casa da última vez. Eu convidei meu amigo para vir em casa da última vez? Quem eu convidei para vir em casa da última vez? Eu arrumei minha cama assim que eu escovei os dentes. Eu não arrumei minha cama assim que eu escovei os dentes. Eu arrumei minha cama assim que eu escovei os dentes? Quando eu arrumei minha cama? Eu queria estudar com mais frequência. Eu não queria estudar com mais frequência. Eu queria estudar com mais frequência? Com que frequência eu queria estudar?